mas que o Senhor invada o coração dessa pessoa agora. Meu Deus, toma ela pelas tuas mãos, levanta ela, Pai, renova as forças dessa pessoa, abençoa a vida dela, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar as bênçãos sobre a casa, sobre a família, sobre o lar dessa pessoa, e que a tua graça manifesta. Ah, meu Deus, ajuda essa pessoa a realizar os teus sonhos. Talvez ela chegou aqui e não teve nada para ofertar ao Senhor, mas ela chegou aqui, Pai, e está ofertando o teu coração ao Senhor nesta noite. E é isso que é o mais importante, é você entregar o teu culto de adoração ao Pai e dizer: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Como disse o salmista no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz descansar, caminhar por passos verdejantes e descansar em águas tranquilas. Que Deus venha te descansar nessa noite, nas águas tranquilas do Espírito Santo de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pastor Vadinho. Aí a gente fala: Pastor Vadinho, vocês não gritam, vamos lá. Pastor Vadinho. Ah, nossa, misericórdia, até embora, pastor. Misericórdia. Pastor Vadinho da Igreja Batista Reino de Conceição da Barra. Depois do culto. Vai melhorar. Amém. Graça e paz, amém, irmãos. Quantos aqui estão felizes? Diga glórias ao Senhor Jesus. Se tem mais, repete comigo: se tem mais, eu quero mais. Não, repete com autoridade: se tem mais, eu quero mais. Cumprimenta essa pessoa que está ao seu lado aí. Diga para essa pessoa: que bom que você está aqui nessa noite. Que bom é cultuar com você nessa noite. Diga para essa pessoa: você é lindo demais. Se não for, você já vai profetizando, irmão. Tenha fé. Tenha fé. Amém, amados? Quero agradecer aqui a oportunidade, pastor Luiz, pastor Adriana, que mais uma vez nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus. E eu creio que essa ativação, ela é um divisor de água em nossas vidas. E se tem o crédito com o Senhor no céu, eu peço que você não saia da mesma forma que você entrou no seu lugar. Eu creio que você vai sair daqui chapado da presença de Deus, porque o Senhor tem algo para derramar sobre sua vida. Jefinho, por favor, Jefinho é nosso companheiro. Vou te pedir que você fique mais um minuto de pé. Pensa num homem que eu amo ver cantando, louvando ao Senhor. É uma parceria já de algum tempo, né? Deus é bom demais. Ô, irmãos, eu gostaria que você estendesse suas mãos em direção à vida do Jefferson, da família dele e do ministério dele. Nós sabemos que carregar a palavra do Senhor às vezes não é fácil, tem muita dificuldade. E se tem um homem, um pai de família, que eu vejo com muita garra fazendo isso, é o nosso irmão Jefinho. Eu queria que o Senhor, você estendesse suas mãos para cá com muita autoridade e liberasse uma palavra sobre a vida dele. Porque nós cremos que o Senhor tem levantado o Jefinho em Conceição da Barra para poder fazer algumas ligações entre algumas pontes, entre ministérios. E eu creio que o Senhor, Ele tem dado graça à vida dele. Então eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade e colocasse a vida dele, da família dele, do ministério dele diante do Senhor. Cadê aquele corajoso, aquela corajosa que vai fazer isso, que vai levantar a voz em oração e colocar a vida desse servo diante do Senhor? Eu estava ali, o Senhor, Ele me incomodou para que fizesse esse momento. Amém?
Libera sua voz sobre a vida dele agora. Achei que oravas. Te cantorava cheio. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, amados. Vê um pessoal conosco aí. A minha esposa. Se coloca de pé aí, minha esposa. Pastora Cristina. Minha vida, meu amor. Eu tive esse privilégio há 25 anos atrás, irmãos. Nós casamos, nós era de menor. Eu só lembro de uma coisa, que eu dormi solteiro e amanheci casado. Porque minha sogra é benção, meu irmão. Do lado dela tem nossa irmã Juliana. Ali a futura esposa do nosso pastor Carlos Eduardo, irmã Rosângela. O evangelista Alain está ali do lado ali. E nosso irmão José, irmãos, domingos receberá a consagração de evangelista. Deus tem separado esse tempo e domingo ele vai receber a unção de evangelista para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eles têm ali sua esposa Fabiana. A nossa ministra de louvor, Sara, é pequenininha, irmãos, olha lá. Se coloque em pé aí, Sara. A nossa ministra de louvor. E ali nosso líder do ciclo de oração, nosso irmão Miguel. Se coloque em pé, Miguel. Miguel é o líder do ciclo de oração lá da igreja. Faz um belo trabalho. Temos ali nosso irmão Valdeir, nossa irmã Nete, pastora Miriam. Deus abençoe. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nossa irmã Luziane está no cantinho, nossa líder de dança, do departamento de dança, junto com as meninas. Mas amém, irmãos? Vamos ministrar, que eu estou com vontade de falar da palavra do Senhor Jesus nessa noite, amém? E desde já gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. A partir do versículo 1. Que diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Repete comigo: monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Versículo 3. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, porque será que esse espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Versículo 4. Então o Senhor viu que deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. E Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. Versículo 6. Disse mais: eu sou o teu Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, por quanto temia olhar para Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui é a tua palavra e ela é verdade. Deus, eu te peço que nesta noite, Senhor, faça o teu querer sobre esse lugar, porque nós cremos, Deus, que tudo que acontecer aqui é para a honra e glória do teu santo nome. Fique à vontade nesse lugar, porque esse lugar pertence ao Senhor, e que o Senhor tenha um encontro marcado com a tua noiva e ela está aqui. E nós cremos que o Senhor é o Deus que pode transformar, libertar. Por isso, meu Deus, fique à vontade nesse lugar, e assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar.
Ministério de Louvor, vou fazer um pedido para vocês o seguinte: deixa Deus usar vocês. Amém? Amados, quando eu estava lendo esse texto, algo começou a me chamar a atenção. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que o nascimento de Moisés num tempo de tribulação, de muita luta e perseguição. A Bíblia diz que naquela época tinha dado uma ordem que todo menino do sexo masculino, se nascesse, seria morto. Então o que acontece? A Bíblia diz que a tua mãe e teu pai, a Bíblia diz que eles tiveram Moisés numa época muito difícil. Mas naquela época só poderia nascer menina, menino não. Se nascesse, automaticamente a ordem era para matar todos os meninos. Mas o que me chama a atenção, a Bíblia diz que nasce Moisés. E a Bíblia diz que sua mãe Joquebede, ela começa a guardar o menino durante algum tempo. E ali ela tem que esconder o menino, porque se alguém soubesse, alguém tivesse notícia que Moisés teria nascido, automaticamente ele seria morto. Mas só que o mais interessante desse texto, sabe o que é? É que a Bíblia diz que a tua mãe guarda aquele menino no período de 3 meses. Quem é mãe aqui sabe que não é fácil manter uma criança em silêncio, nós sabemos disso. Mas o mais importante é que quando Deus tem um projeto na tua vida, quando Deus tem um projeto na tua casa, Ele guarda esse projeto. Ele guarda esse projeto para no dia certo, no momento certo, Ele tirar do anonimato, para poder lançar no seu propósito. Só que o mais interessante de tudo, sabe o que é? É que Moisés, ele fica ali guardado pela sua mãe, no período de 3 meses. E veja bem, como é que você guardar uma criança nesse período de 3 meses, sem chamar a atenção de ninguém? Mas é assim que Deus faz, pastor. Quando se tem um propósito na tua vida, quando se tem uma promessa, Deus ele dá o jeito dele de guardar aquele projeto. Mas no momento certo, Ele tira. E quando Ele tira, Ele vai lançar no propósito. Só que para muitos, o nascimento de Moisés seria um problema. Para muitos, o nascimento de Moisés seria uma catástrofe. Mas não, para Deus, o que estava nascendo era a solução do problema que Ele queria resolver. Então, passa-se o tempo, a Bíblia diz que já não podendo mais guardar o menino, sabe o que acontece? A Bíblia diz que a tua mãe pega um cestinho e pega Moisés e coloca ali dentro, e vai na beira do rio e coloca o menino. Nós sabemos que não é fácil ficar longe dos nossos pais. E não imagina o coração da mãe tendo que se despedir do teu filho dessa forma. Aí ela pega aquela criança, coloca naquele cestinho e vai na beira do rio e coloca ele lá. Só que a irmã dele começa a observar de longe. E a Bíblia diz que quando Moisés está largado naquele rio ali, naquele cestinho, a Bíblia diz que a irmã dele começava a acompanhar. E a Bíblia diz que as servas de Faraó, as servas da princesa de Faraó, estavam se banhando à beira do rio. Ela estava se banhando à beira do riacho. Só que o mais interessante desse texto, sabe o que é? É que quando elas estavam ali, elas não conseguiram chegar ao projeto que estava ali na beira do rio. Só que o mais interessante disso tudo, sabe o que é, irmãos? É que a Bíblia diz que a princesa, a filha de Faraó, ela desce para se banhar. E quando ela desce para se banhar na beira do riacho, sabe o que acontece? De longe, ela consegue ver a criança. E aqui eu quero aplicar algo interessante. Se as servas estavam perto, não conseguiram ver, por que a princesa descendo, depois de todas elas, consegue enxergar a criança? E Deus começou a chamar a atenção, sabe o que? Como é que pode? Elas estavam mais perto, então, se elas estavam mais próximo, elas teriam ver a criança. Era mais fácil delas ver porque elas estavam mais perto. Mas elas não conseguem observar. Mas lá vem a princesa de longe. E quando ela chega de longe, ela consegue ver o menino. Sabe o que eu aprendi com isso? É porque às vezes Deus não vai mostrar projeto para qualquer um. Deus vai mostrar projeto grande para quem tem busca no joelho, promessa para poder cumprir. Deus não vai mostrar projeto para quem não tem responsabilidade de assumir a responsabilidade de pagar um alto preço. Então a pergunta é: aquelas servas que estavam ali se banhando, elas tinham condições de manter Moisés vivo? Sim ou não? Com certeza não teria. Ela não teria. Mas o mais interessante, sabe o que é? É que a filha de Faraó pega a criança.
Quando ela pega a criança, quem apresenta ela? A irmã de Moisés. Ela se apresenta no imediato. Quando ela se apresenta, ela assim: quer que arrume alguém para poder ter de mamar a criança? Ela falou assim: toma, pode levar, eu ainda vou pagar para quem cuidar dessa criança. E assim, sabe o que acontece? A criança é levada para a sua própria mãe criar novamente. Só que o mais interessante, sabe o que é? É que quando Moisés ele começa a crescer, ele começa a ser ensinado pelaquela região, no modo egípcio. Ele é criado daquela forma. E aquele homem que mandou matar todos os meninos agora tinha um neto. Mas esse neto que estava com ele, ele não sabia que esse neto seria o grande libertador. Mas o mais interessante, ver uma história que diz que Moisés ele se torna adulto. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que uma certa feita ele vê um egípcio matando um hebreu. Ele chega a poder apartar essa confusão, mas ele não aguenta ver aquela pressão. A Bíblia diz que ele vai lá e mata o egípcio e enterra ele. Depois que ele enterra, logo no outro dia, a Bíblia diz que tem dois hebreus brigando. Ele e Moisés chega novamente. Mas quando Moisés chega, ele vai tentar apartar a confusão, perguntando por que da briga. Eles automaticamente ficam irritados, os dois, e perguntam: por acaso você é juiz em nosso meio? Vai fazer comigo como você fez com o egípcio onde que você matou? Preste atenção, a notícia está chegando no palácio. Aí a Bíblia diz que Moisés ele foge para a terra chamada Midian. Ele atravessa o deserto e lá ele vai trabalhar para o seu sogro chamado Jetro. E quando ele começa a trabalhar para Jetro, ele vai tomar conta de ovelhas. E a Bíblia diz que uma certa feita, a Bíblia diz que Moisés tomando conta das ovelhas, as ovelhas dele levam ele até o monte Horebe. Quando ele chega naquele monte, ali começa uma linda história. A Bíblia diz que naquele exato momento, quando Moisés chega, ele começa a ver uma sarça que pegava fogo. E a Bíblia diz que ele se virou para lá, para poder chegar mais perto. Quando Moisés chega mais para perto, ele tenta chegar perto, uma voz do meio da sarça brada sobre ele: Moisés, Moisés. E aqui acontece algo tão extraordinário. A Bíblia diz que quando Moisés ele olha para ver que visão linda era aquela, essa voz brada do meio de uma sarça, porque ele achava lindo o que estava acontecendo. Mas o que me chama a atenção disso tudo, sabe o que é? É que quando Moisés vira para aquele lugar, ele vê a sarça. Porque como o pastor disse, naquela época Moisés era acostumado a ver sarça pegar fogo todos os dias. Era normal para ele. Mas não era isso que estava chamando a atenção de Moisés. O que estava chamando a atenção de Moisés é que aquele fogo não se consumia. Era o que chamava a atenção de Moisés. Não se consumia. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Moisés, quando ele vira para poder chegar perto, aquela voz grita: Moisés, Moisés. E estava acontecendo ali um grande encontro de Deus com Moisés. Moisés, tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aí sabe o que acontece, irmãos? Toda vez que Deus marcar um encontro com você, toda vez que Deus marcar e você tiver um encontro com o Senhor, pode ter certeza que Deus vai requerer algo de você. E a primeira coisa que Deus vai querer de você é a renúncia que você precisa fazer. Porque não dá para chegar diante de Deus de qualquer maneira. Não dá para chegar diante de Deus de qualquer jeito. Então você vai precisar renunciar a alguma coisa. Quando Moisés chega diante de Deus: Moisés, tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Eu não sei o que você precisa tirar nessa noite, porque foi o primeiro pedido que Deus fez para Moisés: Moisés, tira as vossas sandálias. Eu não sei o que você precisa tirar. Às vezes você precisa tirar a mentira, o engano, o orgulho. Às vezes você vai precisar tirar alguma coisa para chegar diante de Deus. Porque da mesma forma que você está, chegar diante de Deus não dá, irmãos. Você vai ter que passar pela transformação, pela humilhação. Mas eu quero dizer para você, vai valer a pena tudo aquilo que você tirar. Mas o que chama a atenção de Moisés é que aquele fogo não se consumia. Ele estava ali queimando. E aquilo chamou a atenção dele. Aí sabe o que acontece? Quando aquele fogo não parava de queimar, queimava sem ser destruir aquela planta. O que me chama a atenção, sabe o que é? E o que chamou a atenção de Moisés
não foi o fogo, irmãos, foi a resistência. Repete comigo, resistência. Sabe por quê? Porque quando tem um fogo, às vezes é um fogo de palha, vem, vai embora. Mas quando tem resistência, irmãos, você permanece na luta, você passa pelo deserto, você persevera até o fim. Porque tem pessoas que chegam na igreja com um grande gás, com muito fogo, mas dentro de 3 dias já começa a entrar numa crise. E às vezes, pastor, nós somos medidos pelo aquilo que nós falamos. Às vezes nós somos medidos pelo jeito que nós pregamos, pelo jeito que nós falamos. Se você prega devagar, vão chamar você de esse pastor não tem unção não, ele prega devagar, ele é muito calmo. Às vezes nós somos medidos por isso, pela maneira que nós andamos, pela maneira que nós pregamos. Mas tem pessoas, pastor, pode observar, tem pessoas que às vezes não dão glória, mas você chama para a visita, ele vai. Às vezes a pessoa, ela anda devagar, ela caminha devagar, mas o interessante disso tudo que é, ela tem o fogo, mas ela tem a resistência. Sabe por quê? Segunda está de pé, terça está de pé, quarta está de pé, quinta está de pé, sexta está de pé, sábado está do meio, janeiro está de pé, fevereiro está de pé, passa, vem tábua lascada, ele está de pé. Sabe por quê? Ele sabe, irmão, que ele não tem somente o fogo, ele tem a resistência. E a resistência, pastor, ela chama, sabe o quê? A persistência. E a persistência, a perseverança. Se tem resistência, tem perseverança. Se tem perseverança, tem a persistência. Você não desista, você vai até o fim. Sabe por quê? Porque Moisés era acostumado, irmão, ver a sarça pegando fogo. Mas sabe qual é o grande problema? É que toda vez que ele ia e voltava, a sarça já não estava mais, a sarça já estava no fogo, já estava queimada. Toda vez que ele ia e voltava, sabe o que acontece? A sarça que estava com aquele fogo, quando ele voltava, já não estava mais de pé, estava caída. Quer reconhecer alguém que tem o fogo e a resistência? Não olhe para o fogo que ele tem, olhe para a resistência que ela tem em meio às dificuldades, em meio às lutas. Então você precisa ter o fogo, a resistência, a permanência, e você perseverar até o fim. Quando você entende isso, não tem deserto que te para, não tem nada que vai te paralisar. Sabe por quê? Deus é contigo. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. É assim que Deus faz conosco. Ele trabalha dentro de nós para acender uma chama, por mais pequena que tenha, por mais pequeno que seja, esse fogo, ele permanece de pé todos os dias, todos os dias, e você vai alimentando o fogo. É a resistência, a perseverança e a permanência. Sabe por quê? Muitas pessoas vão querer colocar um ponto final na tua história. Muitas pessoas vão dizer que você já não vai mais dar certo. E toda vez que alguém tenta botar um ponto final na tua história, Deus vem cá e coloca uma vírgula e um ponto. Diz, ainda tem história, ainda não acabou. E é assim que Deus faz, irmãos. Então não pare no meio da dificuldade, tenha resistência e avance para o alvo. Sabe por quê? Porque é de lá que vem o teu socorro. É de lá que vem essa chama que não apaga. E toda vez que você tem um encontro com o Senhor, Ele vai tirar algo de você, mas também vai acrescentar algo em você. Porque é assim que Deus faz. Toda vez que Deus quer arrancar algo de você, é que Ele sabe que você precisa melhorar cada dia mais. E às vezes nós precisamos largar pelo meio do caminho alguns carrapichos que tentam nos paralisar. Aí sabe o que acontece? Moisés atravessou o deserto todinho. Mas o mais interessante, sabe o que é? Que quando Deus fala, Moisés, Moisés, Ele estava dizendo, Moisés, você só conhece sobre mim de ouvir falar. Porque Moisés não tinha uma experiência com Deus. Moisés só conhecia os deuses do Egito, irmãos. Era só o que Moisés conhecia. Mas quando Deus chama Moisés, Deus estava querendo mostrar para ele o seguinte: eu sei que ele não me conhece, eu sei que ele não sabe quem eu sou, mas eu vou chamar ele aqui do meio do fogo e vou mostrar para ele que eu conheço ele. Não é da agora, é de eternidade. É por isso que Deus falou Moisés, Moisés, porque ele conhecia ele desde o ventre da mãe dele, irmãos. Deus tinha esse relacionamento.
Sabe por quê? Às vezes nós achamos, pastor, que existem coisas que nós não vamos conquistar. Existem coisas que a gente acha que a gente não vai almejar. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não pare de sonhar. Não desista dos seus projetos. Tem pessoas que vão te dar trabalho, irmãos. Tem pessoas que vão te dar cansaço. Mas não desista, paga um alto preço. Porque quem te dá trabalho hoje, amanhã vai te dar alegria. Quem te dá trabalho hoje, amanhã vai estar do teu lado. Vai estar cantando, vai estar adorando. Vai estar, sabe por quê? Porque Deus pode transformar. É assim que Deus faz. É só olhar para nós, quem era nós antigamente, irmãos. E veja onde nós estamos hoje. Damos tanto trabalho, mas hoje damos alegria. Sabe por quê? Se nossa mãe passar aí na rua, sabe o que ela vai dizer? Meu filho não me dá mais trabalho, meu filho está lá dentro pregando a palavra do Senhor. Há uma transformação que é necessária acontecer. Sabe por quê? Se você pensa em desistir do teu filho, ou desistir de alguém, não pare. Tenha resistência, tenha permanência, persevere, vá até o fim. Sabe por quê? Porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. E se ele te prometeu, pode ter certeza, ele vai com você até o fim. Então não desista do seu propósito, não desista da tua promessa. Sabe por quê? Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas uma geração que Deus vai levantar nessa noite é uma geração do fogo. Mas não é o fogo que queima rápido, é o fogo que tem a resistência. Eu sinto ele aqui nesse lugar. Eu sinto a essência dele. É lindo quando ele vem ao nosso encontro. É lindo quando você tem um encontro com ele. É maravilhoso. É maravilhoso quando o grandão da Galileia se aparece, se apresenta no lugar onde você está. É lindo quando o general de guerra se apresenta diante de você. É maravilhoso quando o sol da justiça, estrela da manhã, raiz de Davi, chega até o nosso encontro. E toda vez que ele chega ao nosso encontro, é que ele quer mudar a minha e a tua história. E é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha, irmãos. Não tem essa pessoa bonita que está ao seu lado? Essa pessoa linda que está ao seu lado? Diz para ela: você pode estar na prova hoje. Você pode estar passando no deserto hoje. Mas o deserto não é para te matar. E nem para te provar, porque Deus já conhece a tua capacidade. Ele sabe aonde você chegará. É só um aperfeiçoamento da porção dobrada que ele vem para derramar sobre sua casa. O deserto é para te trazer uma unção nova que vai derramar sobre a sua vida. Ei, eu escuto nessa noite grades sendo quebradas, algemas sendo caídas no chão, grades sendo abertas, sabe, dizendo que não desista, não pare a caminhada, não desista, não pare a caminhada. Ei, toda vez que Deus te colocar numa prova, é que Ele sabe e conhece a tua capacidade de você superar. Deus prova aqueles que Ele ama, irmãos. Está pensando em desistir? Está pensando em parar teu ministério? Para onde eu irei? Que só tu tens a palavra de vida eterna. Vai fugir? Ô irmãos, você colocou a mão na arada, meu filho. Esquece. Porque tem lugares improváveis que a gente jamais imaginou, pastor. A Bíblia diz que uma feita, certa feita, a igreja estava sendo perseguida na maior totalidade. Há uma grande perseguição, eles matam Tiago a fio da espada. Mas a Bíblia diz que eles pegam Pedro e levam para a prisão. E ali a Bíblia diz que Pedro estava sendo guardado. Como é que alguém pode ser guardado dentro de uma prisão? A Bíblia diz que eles passam pelo portão de ferro, segundo portão, terceiro portão, quarto portão. Se você fizer a soma, a Bíblia diz que tinha 4 soldados e 4 escoltas. Na conta dá 18 soldados vigiando Pedro. E a Bíblia diz que eles levam Pedro para o cárcere e deixam Pedro ali
Porque Herodes não matava ninguém na Páscoa. E era Páscoa, irmão, nessa época. E ele não matava ninguém. Então, sabe o que ele fez, pastora Adriana? Ele esperou dar a segunda-feira para matar Pedro na segunda-feira. Aí sabe o que acontece? Era o tempo que Deus estava precisando. Deus estava tirando a igreja, porque Pedro representava a igreja. Pedro estava na prisão. Deus pega a igreja, tira da mão de Herodes e coloca na mão da igreja. Porque a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja reunida orava fervorosamente. A igreja estava em contínua oração nesse tempo. E a Bíblia diz que Pedro estava dando caça. E a Bíblia diz que Pedro estava o quê? Dormindo. É muita confiança, irmãos. É muita confiança. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Vocês viram o texto que eu li? A Bíblia diz que o anjo apareceu para quem? Para Moisés no meio da sarça. E a Bíblia diz que o anjo aparece para quem? Para Pedro. Toda vez que você lê na tua tradução e tiver escrito o anjo, está falando do próprio Deus. Porque tem batalhas que Deus envia um anjo comum. Mas tem coisas, tem necessidade, tem coisas que o próprio Deus vai fazer. Tem coisas que o próprio Deus vai, não manda ninguém. E aqui está dois casos específicos que Deus, ele se apresentou. E a Bíblia diz que um anjo toca sobre as mãos de Pedro e a algema cai no chão. Mas aqui acontece algo interessante. A Bíblia diz, pastor Luiz, faz favor. Faz favor. A Bíblia diz que o anjo toca na mão de Pedro e a algema cai no chão. Ele falou assim: Pedro, me segue. Mas sabe o que acontece? Ele observa que nesse tempo a igreja estava fazendo o quê? Estava orando. No maior tempo de perseguição, irmãos, a igreja estava orando. E às vezes nós queremos conquistar grandes coisas em meio à crise e nós não pagamos preço para poder orar. Deus está levantando uma geração, irmãos, de joelho, que ora, que paga um alto preço. Aí sabe o que acontece? Vem cá, quase não. Traz aí, Luciano, um lance aí, por favor. Traz aí um lance aí. Olha o que acontece. Depois que a algema cai no chão, já tem aqui. Pode ser isso aí mesmo, que isso aqui é pequenininho. Pode ser isso aqui. Olha o que Deus faz. Olha o anjo. Pedro, pega a tua capa. Põe a capa. Você nunca vai ver um judeu sem andar sem capa. E capa fala de proteção, irmãos. Deus estava devolvendo a proteção para a igreja. Pedro, a capa está aí. Falta o cinto. Bom cinto. Pedro vai lá e coloca o cinto. Cinto, irmão, fala de nome, fala de honra. Deus estava devolvendo para a igreja a proteção, o nome e a honra. Pedro, você já está com a proteção. Estou te devolvendo o nome. Estou te devolvendo a honra. Pega a tua sandália. Você já andou descalço por aí? Já viu como é que é horrível andar descalço? E Deus sabia que se ele não calçasse a igreja com as sandálias da humildade, ela não ia chegar muito longe. Aí sabe o que eu quero fazer com você agora? Dá uma olhadinha no seu pé aí. Dá uma olhadinha no seu pé. Dá uma olhadinha no pé do seu irmão aí.
olhou o pé dela, que número que ela calça? Que número que ela calça? Que número que ele calça, hein? Aí sabe o que Deus faz? Deus vai naquele armário e pega o teu número e coloca nos seus pés. Sabe por quê? Aquilo que é seu não cabe no pé de ninguém. Aquilo que Deus tem para você não vai caber na vida de ninguém. Aquilo que Deus tem para a tua casa é seu, irmão. Deus conhece o teu endereço. Deus conhece o teu destino. Se Deus tem algo para a tua vida, é na tua casa que Ele vai entregar. É na tua família que Ele vai determinar, irmãos. Aí depois disso, sabe o que acontece? Pedro estava pronto. Pedro, me segue. E o anjo começa a andar. Só que tinha 4 empecilhos. Qual era? 4 portão. A Bíblia diz que ele vai andando e ele se depara com o primeiro portão. E automaticamente o primeiro portão abre sozinho. E o anjo, mas Pedro passa. Segundo portão se abre sozinho. Passa o terceiro portão e o quarto portão, que era de ferro. Esse tinha mais dificuldade. Mas quando Deus se apresenta diante daquela situação, se abre sozinho. Sabe por quê? Porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Deus está pegando tua família e tirando de uma prisão. Deus está pegando tua família e está trazendo a liberdade. Ei, entenda uma coisa. O Deus que está aqui nessa noite, eu disse para você o seguinte: não desista da tua família, não desista de ninguém. Sabe por quê? Ele vai na frente, operando ele, quem impedirá o agir? Mas aí sabe o que acontece, pastor Luiz? Ele sai na rua. Quando eu sair na rua, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o anjo desaparece, some. E Pedro começa a andar pela rua. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando aonde? Repete comigo: na casa da irmã Maria. A Bíblia diz que a igreja estava reunida, orando na casa da irmã Maria. E a Bíblia diz que Pedro sai pela rua sem saber para onde ir, sem para onde vai. Mas o mais interessante, sabe o que é, Valdeir? É que quando ele sai, ele bate na porta da casa de alguém. E sabe onde ele bate? Na casa onde estava a igreja reunida, irmãos. Mais uma vez, aquilo que é seu, Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o número da tua casa. Ele sabe o seu endereço. Então é lá que Ele vai enviar a bênção. A igreja estava orando e a Bíblia diz que quando a igreja orou, Pedro foi o quê? Liberto. A igreja orou e Pedro foi salvo, irmãos. A Bíblia diz que Pedro começa a bater na porta. E a igreja estava orando. Uma jovem chamada Rod vem cá e abre a porta. Quando ela abre a porta, ela toma um susto. Ela disse: é Pedro. É Pedro que está aqui. Mas a Bíblia diz que as mulheres, os homens que estavam naquele lugar, começam a chamar ela de doida, de louca. Você está vendo visão. Ela não está vendo visão, não. É Pedro que está aqui. É Pedro que está aqui. Sabe qual é o grande problema nosso? Sabe os nossos maiores problemas, os nossos defeitos? É que nós oramos, pagamos um preço e às vezes nem nós mesmo acreditamos que pode acontecer. A igreja orava, mas ela não acreditou que era Pedro que estava na porta batendo. Às vezes nós estamos vivendo no meio dessa geração incrédula que não acredita. Esse é o nosso problema. Nós oramos, mas não acreditamos que pode acontecer. A igreja estava orando e não acreditou que a bênção que era Pedro estava batendo na porta dela. Mas aqui Deus nos chama a atenção. Sabe por que, pastor, Deus nos chama a atenção? Porque a Bíblia diz que quando a igreja estava reunida, ela orou, e quem saiu da cadeia? Pedro. Mas aonde estava a igreja que Tiago foi morto? Aonde estava a igreja quando Tiago foi morto? Porque a Bíblia diz, antes de Pedro ser salvo, Tiago tinha sido morto.
a fio da espada. Mas aonde estava a igreja quando Tiago morreu? Aí sabe o que acontece? Não olhe mais por Tiago, porque a Bíblia diz que depois que morre segue-se o juízo. Mas qual é o Pedro da sua vida? Quem é o Pedro que você tem pagado o preço? Quem é o Pedro que você está orando? Eu não sei onde ele está agora, meu amor. Pode estar preso, pode estar na boca de fumo, mas é esse Pedro que Deus vai pegar e vai trazer para esse lugar. Avivamento, José. Avivamento não é a tampa da chaleira voando, é o fundo caindo. Avivamento é uma geração de ex-drogados, viciados, que você traz para poder pregar a palavra aqui na frente. Esse é o maior avivamento que existe. Essa geração que está por aí, que não estão aqui ainda, mas que alguns aí estão fazendo parte, é esse que Deus quer transformar por dentro. E seu papel como igreja não é ter simplesmente o fogo, mas ter a resistência dele. Você só vai reconhecer alguém não pelo fogo que ele tem, mas pela resistência que ele produz, pela permanência que ele tem, pela perseverança que eles têm. Isso é básico, irmão. E é necessário. Sabe por quê? Isso é fé. É você acreditar naquilo que não aconteceu, mas você tem certeza que vai acontecer. Isso é a graça, irmãos, que foi derramada sobre nós. Porque a graça não é eu que vou dar. A graça é como uma escada rolante. Não sou eu que vou, é ela que me leva. Sabe por quê? Porque nos últimos dias nós estamos preocupados demais com o meu bem-estar, com o meu bel prazer, até às vezes com o pecado de alguém. A Bíblia diz que uma certa feita, Deus ele vinha todo dia em encontro com Adão no jardim do Éden. Todo dia Deus vinha à tardezinha para se encontrar com Adão. Mas um dia Deus vem e não encontra Adão. Ele não encontra mais Adão ali. Só que o mais interessante é que quando Deus ele vem, ele já sabia que Adão tinha pecado, mas ele não perguntou: Adão, qual é o seu pecado? Não, irmãos. Deus, quando ele desce e não vê Adão, a primeira coisa que ele pergunta a Adão: onde tu estás? Onde tu estás, Adão? Deus não perguntou pelo pecado dele, pessoal. Perguntou onde ele está. Porque a maior preocupação de Deus é quando alguém sai da presença dele. Pode notar, toda vez que você topa alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quando ela dá de cara com você, ou ela foge do caminho, ou ela baixa a cabeça. Ou ela muda o rumo, muda outra rua, ou quando ela passa perto de você que não tem jeito, ela baixa a cabeça. Aí o grande problema é que nós vamos apontar o erro dele. Está no pecado. Deus vai te matar. E não é assim que Deus faz. Deus conhece a sua perseverança, a sua resistência, e sabe para onde vai te levar. Jefinho, vamos cantar um louvor?